Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Vinícius Brisa e hoje você vai aprender luz e sombra de uma vez por todas. Antes de tudo, queria começar explicando que sem nenhuma fonte de luz, tudo que conseguiríamos ver seria o preto total. Agora, com uma iluminação, conseguimos enxergar nossa esfera. Tudo o que conseguimos enxergar é influenciado por algum tipo de luz. Então, a nossa sombra nada mais é do que a ausência de luz. Agora vamos falar sobre os tipos de luz e sombra. A sombra projetada e a sombra da forma. A sombra projetada acontece quando a luz é bloqueada pelo objeto e acaba formando um shape que condiz à forma que está bloqueando essa luz. No caso da esfera, a nossa sombra projetada ficaria assim. Agora também temos a sombra da forma, que acontece quando temos parte do objeto que está apontando para o outro lado ou que está mais distante da luz. Conforme a luz bate no objeto, ela vai perdendo a sua intensidade, assim dando a sombra de forma. Agora, na parte de luz, temos muitas formas de aplicar diferentes tipos de iluminação na nossa cena, e cada um vai influenciar diretamente no resultado. Temos a luz direta, que é a luz principal, que carrega a maior quantidade de luz e vai direto para o nosso objeto. Diferente da luz principal, temos alguns planos da nossa esfera que não vão estar totalmente virados para a luz direta, mas ainda assim vão ser afetados por ela, causando uma luz mais fraca, que vai acabar criando o nosso meio tom, que é onde a gente ainda tem influência da luz. Agora, falando de uma parte que é a luz refletida, que foi a que mais fez diferença para mim quando eu realmente entendi ela, que ela dá muita forma pro nosso desenho e é o que vai fazer a gente trazer mais tridimensionalidade para os nossos objetos. É uma luz que ela faz parte da família da sombra, porque ela é mais clara do que a sua sombra mais forte, porém ela não é tão clara assim para fazer parte da família da luz. Ela não é mais forte que o meio tom e muito menos do que a luz direta. O que causa essa nossa luz refletida é quando a nossa luz principal acaba rebatendo em outras coisas ao redor do nosso objeto, trazendo essa sombra um pouco mais clara na área que já está sombreada, é claro. Por final, temos a nossa luz especular, que nada mais vai ser que é o reflexo da nossa luz principal batendo no nosso objeto. Vai depender muito do material do nosso objeto que a gente está pintando. Tem materiais que vão ser mais reflexivos e tem materiais que vão ser menos reflexivos, que vão acabar não demonstrando essa luz especular. Agora eu vou fazer uma prática para vocês. Eu quero fazer esse estudo aqui que eu costumo fazer bastante, já fiz muito, que é um estudo muito importante para o entendimento de luz e sombra, que é pegar essas formas primitivas, forma mais simples, e sombreá-las. Eu aconselho vocês começarem por esse tipo de estudo antes de já ir querendo pintar objetos mais complexos, porque aqui você consegue ter mais entendimento de como a luz e a sombra funciona, para depois sim aplicar em coisas mais complexas. Então, mesmo se você já é um pouco mais avançado, eu aconselho sim você voltar e utilizar formas básicas para fazer os seus estudos. Eu mesmo, depois de já estar um pouco avançado no desenho, tive muito mais entendimento quando voltei para os exercícios mais simples. Foi onde eu vi que eu tive outra perspectiva voltando para esses estudos. E tive um entendimento muito melhor e consegui absorver muito mais. E era isso que eu queria passar nesse vídeo. Uma ajuda aí para quem tá querendo entender mais sobre pintura digital, sobre luz e sombra. E eu quero trazer muitos tutoriais aqui para esse canal, tentando ajudar aí quem tá começando, quem também já é avançado e às vezes com os meus vídeos pode ter um entendimento diferente e agregar aí na comunidade artística. A gente sempre tá crescendo juntos, beleza? Então, até mais aí, até uma próxima. Muito obrigado, espero que você goste. Se quiser me acompanhar, me siga nas redes sociais. Deixa um like, deixa um comentário aí.
Me fala se você fez esse tipo de estudo, o que você achou do vídeo. Eu vou gostar muito de saber, beleza? Valeu, até uma próxima aí. Tchau, tchau.